Boa noite, gente. Vocês estão me escutando direitinho? Estamos sim, Enzo. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. É um prazer em estar aqui mais uma vez, né? Mais uma vez para a gente continuar nosso estudo do livro História da Redenção. E só recapitulando um pouquinho da semana passada, nós vimos que Lúcifer, ele era um anjo de luz lá no céu, estava tudo direitinho, e um belo dia começa a criar o orgulho no seu coração, né? O egoísmo. E depois disso, trabalhando no seu coração, ele acaba sendo expulso do céu. E hoje nós vamos ver o desenrolar um pouquinho mais dessa história aqui na Terra. Mas antes da gente começar a fazer a nossa oração inicial, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer? E nós já fazemos a oração e já começamos nosso estudo de hoje. Pode falar, Roberto. Olá, uma boa noite a todos. Hoje é só um agradecimento, né, que nós, graças ao bom Deus, fizemos uma vigília aí de 15 horas e correu tudo bem, perfeitamente. Muitas pessoas alcançaram, então agradecer a Deus, porque não é fácil. Eu nunca tinha tido essa experiência, eu tinha feito algumas coisas menores, mas nessa proporção não, e a mente, mentalmente falando, foi muito desgastante. Então, eu gostaria de agradecer a Deus e a todos vocês também que, de alguma forma, ajudaram aí. Tem pessoas aqui que participaram, na vigília e tem pessoas que participaram ajudando na divulgação. Então, muito obrigado a todos aí e principalmente a Deus. Amém. Que bênção. Mais algum pedido ou algum agradecimento? Da semana que se passou? Algum pedido? Oxe, É, pode falar. alô? Estamos te Eu tenho um escutando. pedido, é, assim, é pela família mesmo, né? Que eu tenho um bom testemunho aqui por casa, né? Aqui ninguém é adventício, então cabe a mim nesse ministério interceder e dar um bom exemplo para eles, né? Então quero pedir oração por isso. Ok. Vamos estar em oração. Mais alguém? Eu gostaria de fazer um pedido pelo meu padrinho, que ele está com câncer e ele está em tratamento paliativo. Então, eu gostaria de pedir que vocês orem por ele, para ele, pelo menos, né, abrir a porta do coração para Jesus. Também pela minha madrinha que está com depressão. Ok. Tem os nomes? Evelyn, eu acho que foi perguntado se teria os nomes das pessoas, né? Pra gente estar em oração O por elas. nome dele é Cândido e o nome dela é Meire. Maria Zimeire. Ok. Obrigado. Mais alguém? Eu acho que nós já podemos, então, começar com uma oração. E quem vai orar pra gente vai ser a Esther. Obrigado, Esther. Boa Contigo. noite. Imagina. Vamos orar então. Vocês estão ouvindo bem? Sim? Oremos. Santo e amado Deus, tantos motivos temos, Senhor, para te agradecer. Te agradecemos pelo final de semana que passamos na tua presença, na vigília que foi tão abençoada. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Entregamos em tuas mãos também, Senhor, todos os pedidos que foram feitos a respeito de saúde física, mental, principalmente espiritual, Senhor. Queremos entregar em tuas mãos também este momento de estudo que iremos ter agora, que o teu Santo Espírito se faça presente conosco, nos ensinando, abrindo a nossa mente e nosso coração, para que nós venhamos aprender mais de ti. Que ao meditarmos juntos sobre a criação, Senhor, que possamos ver, assim como Adão e Eva viram,
provas do teu amor e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Ótimo, então, obrigada, Esther. Então, pessoal, nós estamos, como o Enzo falou, né? Semana passada começamos o primeiro capítulo, agora estamos indo para o capítulo 2 do livro de História da Redenção e já tem sido uma bênção. Então, hoje a gente vai estar recapitulando o capítulo 2, como foi mencionado, a criação. Quem vai estar dirigindo o estudo para nós será o Francisco Gabriel, nosso amigo aí de Sinop. Opa, Francisco, você pode se apresentar, pode os próximos momentos aí com você. olá, Bela. Olá, gente. Sou muito grato, né? Porque as coisas estão indo tudo bem. Só vou entrar numa sala aqui. Oi? Oi, professor. É, já já a gente começa, só vou aqui me posicionar. É, vai estar um pouquinho de barulho, porque eu tava numa instituição do Colégio Adventista aqui, mas deixa eu posicionar aqui, certo? Então vamos lá. Faz um tempinho, né, que eu não participo aqui com vocês. Nesse momento a gente vai estudar o capítulo 2 do livro História da Redenção. E se vocês me permitem, eu aqui no aplicativo, tá aparecendo a, a minha imagem ou não? Acho- Para mim ainda não. Vocês estão vendo alguma coisa, gente? Não? Não. Tô vendo. A imagem dele eu tô. Ah, deixa eu vou voltar aqui. Eu acho que eu vou compartilhar a minha tela. Acho que vai ser melhor. O que vocês acham? Apareceu. Ok. Vamos iniciar, senão fica muito tarde, né? Mas, mesmo não aparecendo aí, mas vão acompanhando aí pelo livro. Estou aqui pelo aplicativo, mas vai dar tudo certo. O capítulo 2 ele vai Caso falar você queira me sobre a enviar, criação. caso você queira me enviar, eu posso compartilhar por aqui, tá bom? Não sei. Ele caiu? Acho que caiu. Pelo jeito, ele tá com a internet lá, ele tá na escola. Oi, Francisco, Desculpe, você gente, tá... eu saí aqui sem querer. Ah, tá bem. O que eu falei é que se você tiver alguma imagem, algum PowerPoint para compartilhar, se você quiser me enviar, eu posso compartilhar aqui pela tela, tá bom? Mas se não, podemos continuar tranquilo assim. Ah, tudo bem. Acho que, como eu estou no meu celular, eu não estou com o computador aqui, mas pode ficar tranquilo. Vai ficar tudo certo aqui. Ótimo. Tá. O segundo capítulo, ele vai falar sobre a história, né? E alguns detalhes sobre a criação de Deus e o seu plano para criar o ser humano aqui na Terra. Esse capítulo está baseado em Gênesis 1, né? Que vai falar e vai expressar mais sobre a criação de Deus. E as primeiras palavras do livro dizem o seguinte: Pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. A terra saiu das mãos de seu Criador, extraordinariamente bela. Havia montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário, essa monotonia do cenário está dizendo de algo que estava sempre à mostra, como a planície.
mas a planície, a monotonia, né, do cenário da planície era quebrada por montanhas e colinas não tão altas e abruptas como hoje são. Mas ali havia formas tão belas e regulares. As rochas altas e desnudas não podiam ser vistas sobre ela, mas estavam debaixo da superfície correspondente aos ossos da terra. E eu acho que isso aqui é uma das partes mais interessantes, porque vai tratar do detalhe que Deus fez com o mundo, né? Ele não tornou o mundo numa coisa que só era monótona, mas ele trouxe. Eu gosto de falar muito que Deus é um Deus muito detalhista. E quando ele planeja toda a terra, ele coloca em vista toda a sua inteligência. É como se ele estivesse empenhando ali toda a sua obra mesmo com Cristo, né? Com o Filho de Deus e o Espírito Santo. Alguém teria algum comentário? Eu tô aqui com o celular, então não consigo ver quem tá com a mão levantada, né? Mas quem tiver pode me interromper aí. Pode falar, Roberto. Eu queria só dar um ponto que muitas pessoas, movimentos fora do adventismo, né, que estão falando que o adventismo tem doutrina errada, pela questão do Espírito Santo, eles usam muito esses textos para dizer, para colocar que o Espírito Santo não é Deus, porque o texto só diz o Pai e o Filho. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente entender sobre isso é que a ausência não é evidência, tá? Você não ser, às vezes tem 3 pessoas na sala, você só diz que estava você e alguém. Pode ser que tenha ou não. Isso não pode ser categorizado como uma evidência de que não tem, tá entendendo? Então não é porque está falando o Pai e o Filho que isso já é uma evidência de que o Espírito Santo não estava ou que o Espírito Santo não é Deus, tá entendendo? É muito importante, eu acho, que a gente entender esse ponto, porque estão usando erroneamente o texto, né? O texto está focando o pai e o filho, tudo bem, mas da onde está aqui dizendo que o Espírito Santo não está ou que ele não é Deus? Então, é só uma coisa assim, que a ausência não é a evidência. Bruno, gostaria de falar também? O Enzo tá com a mão levantada, não vi. Queria só fazer um adendo ao que o Roberto falou, que é muito interessante. Se a gente for a Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, quando fala, né, façamos o homem à nossa imagem, esse façamos no hebraico, não vou lembrar a palavra direitinho, mas no hebraico a gente tem 2 tipos de plural, né? O plural mais de um e o plural mais de 2. E nesse texto, se a gente for ver o hebraico, ele é o plural mais de 2. Então, façamos o homem à nossa imagem, são mais de 2 pessoas. E então, até nessa parte da Trindade, né, do Espírito Santo. Na verdade, não Trindade, eu não gosto muito dessa palavra, da divindade, né? Então, seria mais de 2, seria os 3 ali unidos para fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Amém. Bruno, gostaria também de falar? Eu queria só tirar uma dúvida aqui, porque aparenta que o Espírito Santo não teve participação na obra da criação. Eu queria saber qual seria a função do Espírito Santo no quesito da criação, né? Porque nesse capítulo aqui fala que o Pai e o Filho se empenharam na criação do mundo, fala que o Pai e o Filho concluíram seu propósito. Deus disse ao seu Filho: façamos um homem à imagem e semelhança. E a gente não vê aqui o Espírito Santo no quesito também, entre aspas, de uma ajuda ou de uma participação no quesito da criação. É realmente isso que a irmã White quer dizer, que o Espírito Santo não teve participação na criação do mundo, no caso? Ele teve uma outra função, não é falado. Eu vou dizer só uma questão aqui. Na própria Bíblia, lá, no Gênesis 1, logo no início, já diz que o Espírito pairava sobre as águas, tá? Então, e no momento da criação, estavam sim, Jesus era a voz ativa, tá? É ele que falava e as coisas aconteciam, né? E o Espírito Santo era o agente que se movia para essas coisas estarem em pé, vamos dizer assim. Então, os 3 estavam sim.
O que nós podemos entender pela questão do livro aqui que nós estamos lendo e de vários outros pontos, é que nós temos que entender um contexto, tá? O contexto é que houve um pecado, certo? No céu. Nós vemos que Adão e Eva foram criados, ok? Eles vão ser criados aqui, todo esse panorama. Quando falar do façamos, vai falar sobre, que nem o Enzo falou, mais de dois. Então, quer dizer, que a própria Bíblia já deixa esse ponto muito claro, desde o verso 1 e 2, onde diz que o Espírito pairava sobre as águas, mostrando que ele estava, ok? Tudo bem, tem pessoas que olham esse Espírito como se fosse uma força, alguma coisa do tipo. Não estou entrando nesse método, nós sabemos que não é isso. Mas depois vem o que o Enzo falou, que é a palavra Elohim, né? Que essa palavra, de fato, ela é mais de dois. Então, a gente vê aqui que tinha, sim, os três. O que nós temos que levar em consideração, isso é o entendimento que eu tenho até o momento. O contexto do pai e o filho é para nós, tá? Nós nem sabemos o nome do pai, do filho e nem do espírito corretamente. Isso é uma nomenclatura que eu também concordo com o Enzo. Eu acho que essa nomenclatura Trindade causou muitos problemas, não precisava causar, né? Mas tudo bem, é simplesmente uma nomenclatura para facilitar que são três em um, ponto, tá? Mas é a mesma coisa que acontece com pai, filho e espírito, tá? Nós não sabemos de fato o nome verdadeiro de nenhum deles, tá? O fato é que eles fizeram um plano para facilitar a nossa compreensão, e mesmo assim já é complicado. Imagine se eles não tivessem feito esse plano, o quanto de complicamento ia ter. Então, o ponto é que o pai e o filho, eles são mais exaltados no sentido, porque não que eles tenham mais função, mas eles vão nos ajudar a entender o porquê que Jesus morreu por mim e por você. Então, todo esse planejamento que está sendo feito aqui nesse livro, que é de ponta a ponta, desde o pecado de Satanás até nós entrarmos na Canaã Celestial, que o livro vai de ponta a ponta, né? Ele conta a história de tudo. Vocês vão ver muito pai e filho, por quê? Porque exatamente esse enlaço entre eles é o que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Mas isso não, é como eu disse, a falta de a ausência não é evidência, tá? Não é porque não foi falado que ele não estava ali. Teria que nós termos um texto muito claro de Ellen White falando, o Espírito Santo não participou. Não existe esse texto. Existe o texto, ela pontuando dois na sala, como eu falei para vocês. Nós podemos estar em três na sala, eu só falo dois, e isso não significa que o terceiro não ajudou no trabalho, tá? Mas eu só coloquei os dois, entendeu? Porque talvez foi os dois que mais mexeram os pauzinhos ali na questão do trabalho, mas isso não funciona, não significa que o terceiro não ajudou. Só fiz uma analogia ruim aqui, mas só para vocês entenderem. Assim, irmão, eu não estou muito utilizando o argumento do silêncio, né? Eu acredito piamente que o Espírito Santo estava com o Pai e com o Filho. Eu só estou perguntando no quesito de criação, né? Porque a irmã White ela salienta mais o Pai e o Filho, assim, deles se empenharem em criar o mundo, em criar o homem. Eu queria saber da função do Espírito Santo, única e exclusivamente isso. Eu sei que ele estava lá e tudo, né? Mas eu queria saber se ele teve uma participação na criação. Ele pode, sim, o Espírito parava sobre as águas, eu acredito nisso daí, obviamente. Eu estou querendo saber se ele estava participando, né, com o pai e com o filho na criação do mundo. Eu só queria saber disso daí, né? Mas eu acredito piamente no Espírito Santo, né, pelo amor de Deus. Não, sim, eu não, na minha visão, ele participou sim, tá? Ele era, vamos dizer, aquele fôlego, né? Jesus falava e o Espírito agia. Por isso que ele pairava sobre as águas. Ok, ok. Obrigado. Até porque o relato bíblico, né, é como a base para que Ellen White possa ali escrever toda sobre essa ideia, né? Nós devemos primeiro recorrer à Bíblia e pegar a história, né, de Ellen White para assim aprofundar isso. Então, se algo que Ellen White não falou é porque, né, assim como não acontece, e pode ser que pela ausência, né, da missão, assim como a gente introduziu,
não seja porque isso estava de forma ausente. Até porque a Bíblia, o Beto também citou o verso de 2, o verso 2 de Gênesis 1, estava mencionando o Espírito Santo como pairando sobre as águas. Então, no plano de Deus com Cristo e o Espírito Santo, eles estavam planejando, sim, a feitura da terra. Vamos continuar a leitura? Eu gosto muito, né, desse capítulo, gostei bastante dele. Assim, são coisas incríveis. Mas a gente parou nas águas, né? Vamos continuar aqui. As águas estavam distribuídas regularmente. As montanhas, as colinas e as belíssimas planícies eram adornadas com plantas, flores e árvores altas e majestosas de toda a espécie, muitas vezes maiores e mais belas do que são agora. O ar era puro e saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos deleitavam-se e regozijavam-se com as maravilhosas obras de Deus. Aqui a gente pode ver a maravilha, né, de Deus quando operou aqui na Terra, algo que foi extremamente incrível. Depois, esse próximo parágrafo aqui, creio que a gente pode tirar uma bela de uma lição. Vamos continuar lendo. Depois que a Terra foi criada, com sua vida animal, o pai e o filho levantaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás. Aqui a gente pode voltar também ao capítulo 1, quando Satanás viu a divindade se reunindo e ali começando a planejar toda a planta da terra. E ele começou a criar inveja, porque ali ele não foi consultado, né? Ele estava se invejando, né? E tomando posse de seu conhecimento para dizer: Deus, por que que eu não fui consultado para isso? Olha aqui, eu sou o maioral de todos os anjos. O que que aconteceu? Mas levando em conta, somente a divindade poderia ter o poder de criação. E como Lúcifer era criatura, ele não poderia participar desse planejamento, né? E aconteceu o que aconteceu agora. Quem tiver querendo comentar, por favor, pode abrir o áudio. Vi que o Joabson quer comentar, por favor. Boa noite, pessoal. É, Quando eu estava lendo o capítulo antes, eu justamente anotei uma pergunta sobre justamente esse trecho que o Francisco leu. Eu coloquei assim: é interessante perceber que Ellen White destaca que o plano para criar o ser humano foi elaborado antes da queda de Satanás. Então, não seria, de certa forma, uma incoerência afirmar que nós somos feitos para ocupar o lugar dos anjos rebeldes, quando a rebelião nem mesmo tinha acontecido ao sermos planejados? Foi até uma afirmação que foi feita no estudo do capítulo anterior, né? Que nós fomos criados para substituir os anjos rebeldes. Só que o plano da criação tinha sido feito antes da queda. Então, será que essa afirmação realmente faz sentido? Também já ouvi essa afirmação, também sempre fiquei com um ponto de interrogação, tipo, sem concordar muito. Se alguém quiser falar. Então, a gente tem que entender que Deus sabe o que vai acontecer. Então a gente entendendo que Deus sabe o que vai acontecer, né? Aí a gente começa a fechar os laços. Mas vamos lá. Quando Deus ele inicia o plano do homem, a gente precisa ver, tem outros textos muito mais claros do que o que eu vou falar para vocês. Depois eu posso até mandar no grupo lá. Mas Deus ele monta ele faz o seu plano, faz as suas coisas e obviamente querendo que Lúcifer, Deus não queria que Lúcifer fizesse o que fez, tá? Obviamente. Mas Deus sabe as coisas que vai acontecer, gente, tá? Então ele fez o plano da humanidade, inclusive não é tão diferente, ou não é tão distante do que aconteceu com Lúcifer, porque a gente viu no capítulo passado que uma das coisas que fez com que na verdade, a coisa que começou a mexer com Lúcifer
para ele pecar foi justamente quando Deus falou que Jesus era Deus, e no caso Miguel era Deus, né? Jesus é só no Novo Testamento, mas Miguel era Deus, e então Lúcifer começou a ter inveja de Miguel, porque Lúcifer queria participar desse plano. Ou seja, então ele já tinha ali uma certa, né? Lúcifer já estava com o problema começando. Aqui o texto diz, o texto aqui diz assim, ó, depois da terra foi criada com a sua vida animal, tal, aqui, ó, planejado antes da queda de Satanás. Tá? Antes da queda. Aqui não está dizendo pecado de Satanás. A queda de Satanás foi quando, você pode colocar aqui, e se essa queda aqui foi quando ele foi jogado para a terra? Aí teria o cumprimento tranquilo ali, porque se foi antes de ele ser jogado para cá, o pecado dele já tinha sido já consumado, tá? Então tem esse ponto aqui também. Aqui não tá, aqui a queda aqui antes da queda. Então a gente precisaria ver essa questão dessa queda aqui. Aí teria que ter outros textos, a gente teria que pontuar várias coisas, mas tem um texto que o Jabes estava fazendo o Apocalipse conosco, e lá esse texto é claro, dizendo que, de fato, Deus fez a humanidade para substituir os anjos, ou seja, Adão e Eva ainda teriam um crescimento, e se eles passassem pelo teste, que nós vamos ver semana que vem, aí eles seriam colocados nesse ponto também, mas aí nós sabemos que Deus também ele já fez o plano da redenção antes mesmo de Adão e Eva pecar. Ou seja, Deus sabe os pontos que vão acontecer, tá? Então, Deus, ele se coloca anteriormente. Deus não é pego desprevenido. Eu gostei muito disso quando o Henderson fez a lição da Escola Sabatina. Deus não é pego desprevenido. Então, Deus já sabe o que vai ocorrer. Mas aqui, o texto está dizendo que eles concluíram o plano antes da queda de Satanás. A queda de Satanás, nós podemos ter uma queda. A queda está falando aqui o texto pecado, ou a queda está falando do pecado que ele foi expulso do céu? Porque a queda dele pode ser um ponto ou outro. Se nós levarmos para a questão da queda dele caindo do céu, então não tem incoerência nenhuma, entendeu? Não tem nem problema nenhum, porque foi antes e o pecado dele já tinha sido feito depois. Entendeu? Roberto, mas nós poderíamos anotar e trazer textos, não é? Porque Sim. a criação do homem não foi a criação de anjos. O homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então, eu também já li que Deus, depois da queda dos anjos, Deus criou outros anjos, entende? Não vou dizer assim para substituir, mas que Deus tinha criado. Mas, assim, como eu não tenho textos, eu não posso... Estou falando só de... Os 24 anciãos, por exemplo, são anjos, tá? Então, os mundos não caídos são feitos de anjos, ok? Então, os anjos, Ellen White comenta que era um anjo forte, por exemplo, que falou com João lá, um dos anciãos que fala com João. Então, é um anjo forte. E aí, por isso que teríamos que ver, por exemplo, se vocês acompanharem a série 24 Ancião, que o Jabes colocou, tem vários textos que vão deixar isso bem claro, tá? Essa questão. O que a gente tem que entender é que Ellen White falou tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, ou seja, não pode ter uma incoerência, tá? Porque se tiver uma incoerência, a gente tem que jogar os livros dela no lixo. A gente tem que tentar harmonizar tanto a parte do primeiro quanto a parte do segundo. Então, esse é o detalhe que a gente precisa fazer. Textos, eu tenho alguns textos que podem ajudar e vou mandar no grupo para vocês depois. Bela, Uma coisa posso... interessante, sim, obrigada, sobre, comentando o que a moça falou aqui, não sei quem foi, eu acho interessante a gente salientar que, mesmo Deus tendo
planejado, claro, também tem a questão do que o Roberto comentou, mas mesmo Deus e Cristo já teriam planejado a criação do homem antes da queda, realmente da queda, efetivamente, assim, de Satanás, isso não tira a questão de nós termos sido criados para repovoar o céu. O que acontece? Essa afirmação não é uma afirmação nossa, né? Não é uma afirmação que as pessoas falam, nós somos criados para repovoar o céu, mas realmente Ellen White, ela falou isso. Então, uma coisa não tira a outra. Eu estava até que pegando aqui um texto que fala sobre isso. Diz assim, Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse se tornar uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Então, aqui deixa bem explícito, né? Qual é o propósito de Deus? Eu quero homem. E outra coisa que foi comentada em relação... Mas Deus poderia criar outros anjos. Mas eu até achei interessante que no capítulo passado, né? Tá, mas tá aqui também, ó. Mas eu vou ler primeiro isso aqui. No capítulo passado, o Ellen White também falou assim, que se eles... Falando da criação do homem, e se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava apropriado prová-lo, com o tempo chegaria a ser igual aos anjos. Eu achei isso interessante, porque ela fala que a gente foi criado para substituí-los, mas fala também que a gente chegaria ao ponto de se tornar como anjos. E aí, aqui também, numa Review and Herald, ela diz assim, os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Então, essas afirmações, elas realmente têm um respaldo de Ellen White, sim, de forma plena, né? Não são afirmações que a gente faz ou coisas do tipo. Então, se era o plano de Deus desde o início que nós fôssemos como anjos, ou que nós morássemos no céu, mesmo que nós ia sendo um repovoamento dos anjos que se perderam, ou não, ou se Deus, depois, ele já ia nos criar, mas depois ele decidiu repovoar o céu com a gente não sabe, mas esse é um fato, né? Até os Salmos, acho que em Salmos diz, né, que Adão foi feito um pouco menor do que os anjos, né? Então, isso tudo, você fechando o cerco, vocês vão ver. Nós fomos criados menores que os anjos para chegar à estatura de anjos. É isso que é isso que Ellen White diz e a própria Bíblia também. E depois vocês colocam esses textos no grupo, por favor? Eu agradeço. Pode deixar. Então, vamos continuar. Foram grandiosos comentários. Assim, está aqui, né, para aprender. Então, vamos lá. Ali, há uma continuação do texto dizendo o seguinte: eles tinham operado juntos, está dizendo a divindade havia operado juntos, na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho: façamos o homem à nossa imagem. Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. O que eu gosto muito desse texto é que Deus, ele planejou o ser humano conforme a sua imagem. E é novamente isso que ele quer nos tornar novamente a sua imagem. Então, nessa terra, nós e Cristo, na verdade, Cristo em parceria com a obra do Espírito Santo, ele quer moldar-nos novamente à semelhança dele. Claro, a gente vai alcançar a semelhança completa ao retorno de Cristo. Mas em vários textos, né? Eu li vários textos na meditação Maranata, o Senhor logo vem. Também em outros livros, né? Review and Herald. E também outros periódicos e livros de inspiração profética. A senhora White, ela declara, por meio da inspiração do Espírito, que nessa terra nós devemos ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo era o caráter de Adão antes da queda. Adão era manso, amoroso, assim como Cristo foi aqui na terra. Então, aqui, Deus nos convida a voltar a essa semelhança de caráter. Assim, são coisas assim grandiosas e parece impossível para a gente. Só que esses tempos agora, eu estava estudando sobre isso, né?
e eu me deparei com o texto de 1 João 5, Mateus 16, 33, João 14, 15, e vários outros textos da Bíblia também, e até Romanos 7, em comparação com Romanos 8. E nós percebemos que é o plano de Deus que pela força e pelo poder que Cristo nos dá, mediante o Espírito Santo, atuando mediante a nossa fé, nós conseguimos voltar essa semelhança de Deus no caráter. E quando Cristo voltar, essa semelhança vai vir em corpo físico, né? E assim, é algo de extraordinário conhecimento. Enzo, gostaria de comentar com a gente? Eu queria fazer um comentário sobre este ponto. A gente pode ver que tanto Adão, o casal, né, do Éden, Adão e Eva, até continua mais um pouco depois no parágrafo, né, a perfeição deles, né, em todos os aspectos, eles serem maiores que a gente, a proporção física ser perfeita. Mas eu lembrei e gostei bastante de um texto, Patriarcas e Profetas, falando, Patriarcas e Profetas 18, parte 2, o homem, fala assim, o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, Hebreus 11, na verdade Hebreus 1:3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus, e estando em perfeita obediência à sua vontade. Então foi exatamente o que o Francisco disse, né? O casal no Éden foi criado em perfeita harmonia com Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, tanto por fora, né? Eu fico imaginando que provavelmente a gente seja o único ser, né? A gente fala que nós somos estamos só abaixo dos anjos, né? Em estatura, em mente, etc. Então nós fomos talvez o único ser criado que seja semelhante a Deus, né? E a gente, depois do pecado, a gente vai estudar isso mais à frente, a gente acabou perdendo essas duas partes, né? E Deus agora ele quer nos restaurar, né? O caráter dele, a imagem de Deus em nós, né? O seu caráter em nós. Então, é um ponto que eu acho muito interessante. E é um trabalho de cada um, né? O dia a dia, o trabalho da santificação. Então, fica esse meu comentário. Bela, gostaria de comentar também? Uma coisinha do assunto anterior. Eu tinha anotado aqui um textinho aqui no livro e veio bem de encontro com o que a gente estava falando, eu só esqueci de mencionar. Mas é um texto interessante também, que pode ser relacionado a quando Deus tinha esse mesmo objetivo de aumentar o céu, de ter nós no céu, né? Antes da queda de Adão, porque usa mesmo essa expressão. Antes da queda de Lúcifer, perdão. Porque usa mesmo essa expressão. Diz assim, o mundo foi feito por Deus para que o céu fosse maior. Achei bastante interessante, está nos manuscritos. Então, só para acrescentar aqueles textos. Amém, né? Que sim seja. Eu estava vendo aqui alguns comentários. Alguém perguntou, o Bruno, perguntou se os seres de outros mundos são a semelhança de Deus. Conforme o que eu havia lido e estudado, a raça humana, ela foi uma raça especial na criação de Deus. Então, eu considero essa forma especial na criação de Deus como que a única raça que foi feita à semelhança de Deus. Por enquanto, né? Porque eu não lembro em algum texto do Espírito de Profecia, declara que nós fomos criados de uma forma especial. Até porque nós somos criados em comentários anteriores para repovoar o céu. E ali fazer companhia junto com os anjos que já estavam lá. Errado, mas conforme eu que entendi dos textos dela, nós somos, por enquanto, a única raça que foi feita à semelhança de Cristo, de Deus, no caso.
Vamos continuar lendo? Ao continuar, o texto diz assim: tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que ora vivem sobre a terra, e era bem proporcionado, suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Suas cúteis, em outras traduções, está pele, tá bom? Sua pele não era branca ou pálida, nem tanto para o extremo, né? Mas rosada, reluzindo com a rica coloração da saúde. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza. Então, o casal era totalmente ali vestido, né, por Deus como perfeito. E é a semelhança de Cristo, de Deus, no caso. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Isso aqui foi até um conhecimento a mais que eu havia alcançado, né? Porque eu pensava que eles andavam nus. Não, eles não usavam vestes artificiais. Eles usavam, os textos posteriormente vão dizer que eles usavam a cobertura de luz e glória, tal como os anjos usavam. E enquanto eles viviam em obediência a Deus, essa veste de luz, ela continuou a envolvê-los. Aí eu estava pensando comigo mesmo, será que a gente poderia aplicar isso a nós hoje? Hoje os cristãos, eles são envoltos por luz, porque eles possuem a Cristo no coração, os verdadeiros cristãos, né, os cristãos autênticos. Mas a partir do momento que nós aderimos a outro caminho, nós saímos do caminho reto e desobedecemos a Deus, tanto em ações como em pensamentos, palavras, essa veste de luz nos é tirada. Ou seja, cabe a nós, então, estar em constante harmonia com Deus, uma constante ligação, a fim de que essa luz de glória possa ser vista pelas outras pessoas. Uma vez eu me deparei com uma situação que uma amiga minha, eu estava, acho que nos primeiros dias do meu colégio, aqui, eu ainda estudo aqui no colégio adventista, mas assim, uma menina veio a mim e disse o seguinte: ei, você é cristão? Aí eu falei, sou. Sabe o que ela perguntou por que eu era cristão? Ela falou assim, você não fala palavras profanas. Ela não falou mesmo com essas palavras, mas é como se eu não xingasse, né? A maioria da minha sala xinga. Mas eu percebi que ela viu algo diferente em mim, porque eu tinha essa luz. Quando nós estamos com essa luz, para as outras pessoas, as pessoas veem algo diferente em nós. Eu tenho um colega aqui que ele fala, nossa, o Francisco é tão manso. Assim, ele acha eu diferente das outras pessoas. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, olha, eu nunca encontrei um menino como você. Assim, eu não estou dizendo para me exaltar, mas estou dizendo para a honra e glória de Deus, porque quando nós estamos com Deus, quando nós andamos com Deus, essa veste de luz e glória que assim é exprimida em anjos, começa a nos envolver também. É algo assim extraordinário. Quando eu percebi essa foi uma lição muito, muito legal. Alguém É, gostaria mais de comentar? eu entendo que essas vestes foi uma boa comparação. Lógico que não é a mesma, porque aqui realmente nós precisamos usar roupas, né? Mas lá eles não precisavam de roupas, né? Mas realmente a gente leva vou dizer, uma áurea, uma atmosfera, algo diferente que a gente se admira que as pessoas percebem. Às vezes, por exemplo, eu dirijo, eu paro no sinal e alguém vem me pedir uma esmola, ou alguém fala e diz, ô irmã, eu olho assim, eu digo, como é que sabe? Se não me conhece, eu fico pensando, como é que percebeu? Ou alguém de longe disse, paz de Deus, irmã, paz de Deus. Então, porque a nossa roupa prega, o nosso semblante prega. Está escrito que Paulo pregou mais com o olhar do que falando, né? Então, é importante, por isso que a gente pode dizer que as vestes são as vestes que Deus escolhe para nós, né?
Tanto que quando as vestes de luz foram tiradas, Adão e Eva foram lá e coseram, né? E vestiram umas vestes que eles mesmos fizeram. Aí Deus, quando veio, disse, não, são essas vestes. Então, as nossas vestes, a maneira como a gente se conduz, é como Deus quer que a gente se conduz, como Deus quer que a gente se vista, como Deus quer que a gente se porte, não como a gente quer. Como você falou, como você não diz nome feio, as pessoas se admiram, porque o normal hoje é dizer nome feio, é dizer gíria, é usar cabelo pintado, é, é, tatuagem. Isso está ficando normal. Para a gente, não. Quando a gente olha, a gente até fica, vamos dizer, um pouco agredido. Mas para eles, não. Agora, o que é que está sendo para eles diferente hoje é o certo. O normal está se tornando. Uma vez eu fui na loja Americanas, e aí, quando eu parei assim, tinha a fila, e aí eu fiquei eu já ia ser atendida. Aí eu percebi que todo mundo olhou para mim. Aí eu pensei, engraçado, todo mundo veste as roupas da moda para chamar a atenção, mas o crente sempre é o que chama a atenção, né? É essa a consideração. Enzo? Eu queria ler um texto da Ministração Diária Maranata, que ela fala também um pouquinho sobre isso, né? Sobre as vestes de luz, né? As vestes brancas. E ela começa em Mateus 22, 11 e 12. Fala assim, entrando o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Então, a gente começa falando, né? Inspirado por Deus. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado. Os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dada à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Apocalipse 19, 8. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que aceitam como seu Salvador pessoal. Então, a gente pode ver que nós também devemos ter uma veste de luz. Não como Adão e Eva tinham, né? Mas uma veste que revista o nosso coração, nosso caráter, né? E ela continua explicando aqui. A veste branca de inocência foi usada por nossos pais, quando foram postos no Éden por Deus, no jardim. Ao entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus e desapareceu a luz que os cingia. O homem nada pode idear para suprir as perdidas vestes de inocência. Então, nós não podemos nada para a gente conseguir essas vestes novamente, né? E somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Essas vestes de sua própria justiça. Cristo dará a todos os que se arrependeram e creram. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas para que se vistas, não apareça a tua nudez. Então, amigos, todos nós temos pecado no nosso coração, né? E pecado, ele é como se fosse combustível na presença de Deus, porque Deus, ele é um fogo consumidor, né? E só pelas vestes que Cristo proveu, né, por nós e nos dá, a gente pode chegar à presença do Pai. E este vestido que nos é dado, ele é fiado nos teares do céu. E é uma coisa esplendorosa, né? E não tem nenhum fio de origem humana. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa, maravilhosa. E só terminando aqui com que nós terminamos, não vou ler tudo, né? Porque vai se prolongar bastante. Que quando, então, o Senhor nos contemplar, quando nós aceitarmos Cristo, né? E pela fé, com a justiça dele, nós fomos revestidos de sua glória, as suas vestiduras. Quando o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Então, nós devemos nos apegar cada vez mais a Cristo, né? Devemos, pela fé, aceitar as vestimentas dele. E para que assim nós possamos se achegar, né, ao trono da glória.
Isadora, gostaria de comentar também? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Perfeito. Só puxando um gancho, eu não me lembro, perdoe-me se eu falar o nome errado, mas se eu não me engano, a Giane que estava falando sobre isso. E eu achei muito interessante, porque assim como Adão e Eva, antes do pecado, eles usavam vestes, ele depois, enfim, depois, eles usavam vestes que foram dadas por Deus. Eu fiquei pensando no exemplo que ela deu, que estava na loja, enfim, e nós não, muitas vezes não temos a oportunidade de falar com todas as pessoas que nós vemos, assim, na rua, ou enfim, quando vamos comprar alguma coisa, enfim. Nós provavelmente não teremos a oportunidade de falar com todas as pessoas que estarão ao nosso redor nesses momentos, mas pelo nosso modo de falar, porque as pessoas nos observam demais. E, se eu não me engano, Francisco Gabriel estava comentando sobre a forma dele falar, como chamou a atenção das pessoas, e as pessoas, às vezes parece que não, mas sim, elas nos observam em tudo. Então, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, principalmente, porque as pessoas, sem perceber, é algo até involuntário, elas determinam o nosso caráter pelo que nós vestimos, pelo que nós falamos, pelo nosso olhar, enfim. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em contato com Ele, constante com Ele, assim como Moisés, as pessoas conseguem ver isso no nosso semblante e isso certamente reflete para o nosso exterior. Então, às vezes, digamos assim, esse sermão do nosso exemplo, do que transparece por nós, seja mais vantajoso, seja mais proveitoso do que palavras que nós possamos falar para as pessoas, enfim. Então, que nós procuremos não apenas discursos convincentes ou coisas relacionadas a isso, mas que nós procuremos demonstrar a simplicidade de Cristo e o amor dele. Nós não somos perfeitos, não conseguiremos transmitir 100%, né, do que Jesus era aqui na Terra, mas que a gente possa, pelo menos, tentar, almejar mostrar para as pessoas essa mansidão, essa humildade que Jesus tinha, para que, através de nós, elas possam ter um pequeno vislumbre do que realmente é Cristo nas nossas vidas, né? Esse é o meu comentário. Isso eu posso só completar também o que ela falou. Eu lembrei que faz bem uns 15, 20 anos atrás, eu tive um sonho. Eu estava frequentando a igreja adventista, de onde eu frequentava, e algumas vezes já tinham me chamado para pregar, e eu pregava, né? Eu gostava de pregar sobre os últimos dias, grande conflito. Aí um dia eu sonhei, e eu estou falando para vocês, mas o sonho vem bem nítido na minha mente, nunca esqueci. Eu estava pregando, e quando eu percebi, eu estava como se eu estivesse sem roupa. E aí, isso no púlpito. E eu me assustei e comecei a pegar as cortinas para me cobrir e nada me cobria. E eu acordei. Eu entendi que para a gente se apresentar diante de Deus, para a gente pregar a palavra de Deus, a gente tem que estar vestido com as vestes da justiça de Cristo. Porque esses panos, nós podemos nos cobrir a nossa nudez diante dos homens. Ninguém vai andar nu diante dos homens, a gente tem que vestir uma roupa. A gente fica coberto, mas diante de Deus essa roupa não nos cobre, porque Ele conhece o nosso íntimo, o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos pecados. Então, diante de Deus nós estamos completamente nus, nós não temos como nos esconder de Deus. Por isso que Ele tem que nos vestir. Então, pregar, professar, ser um cristão é algo sério. Por isso que quando nós vamos ministrar uma palavra, a palavra de Deus, nós temos que nos consagrar, a se apresentar diante de Deus, ou professar, ou pregar, e você não tiver com as vestes da justiça de Cristo, para Ele não vale. Foi isso que eu entendi no sonho que eu tive. Amém. Quando nós estamos ali seguindo o exemplo que Cristo nos mostrou, houve até uma vez em que eu estudei
o sermão de William Prescott sobre Cristo nosso exemplo. E Cristo sendo o nosso exemplo, ele deu exemplo em todas as coisas. Ele deu exemplo vivendo em Deus, ele deu exemplo vivendo com Deus, ao lado de Deus, em comunhão constante. A Bíblia, eu não me lembro o texto, mas declara que Cristo, antes de raiar o dia, ali um pouquinho antes de raiar o sol, ele já amanhecia orando ao Senhor, buscando por auxílio. E quando ele recebia força do alto, ele saía para sua labuta com a força que Cristo tinha, na verdade, a força que Deus o tinha dado, e com essa força ele alimentava as pessoas, tanto de forma física, né, com a cura, quanto de forma espiritual. Era algo assim incrível, né? Incrível. Aqui avançando mais na leitura, nós encontramos algo que a gente pode tirar uma outra grandiosa lição. Deus não se conformando com tanta beleza que ele havia criado na terra, belezas perfeitas, muito belas, e criados para Adão e Eva, para eles serem felizes, ainda assim, ele ainda manifestou um grandioso amor ainda maior, plantando um jardim especial. E a porção do tempo que Adão e Eva tinham era para cuidar desse jardim. E a outra porção do dia, eu gosto muito dessa parte do texto, que vai explicar sobre o estilo de vida de Adão e Eva. O que eles faziam no dia a dia, exceto o sábado, né? Ali, na porção primeiro do dia, eles dedicavam para estar em comunhão na verdade, para estarem labutando ali no jardim do Éden, e ali cultivando, cuidando do jardim, e a outra parte seria para eles estarem em comunhão com anjos e ouvirem seus conselhos. Isso me fez pensar numa coisa. Em nosso dia, as tarefas principais devem ser o trabalho que nos edifique, e uma porção do nosso dia para estarmos em comunhão com Cristo. E quando Adão e Eva mantinham, né, esse estilo de vida, eles se tornavam felizes. Na verdade, eles não se tornavam, eles eram felizes. E eles recebiam visita de anjos, instruções de anjos, e ali, na última frasezinha desse período de texto, dizia que eles estavam em feliz meditação. É algo que em nossa vida nós devemos adotar, né? Porque quando nós adotamos esses princípios em nosso dia a dia, isso nos edifica tanto quanto nos prepara para o breve reino de Cristo. Porque são coisas que é como se fosse algo primordial e fundamental para a manutenção da nossa vida cristã. Isso é algo extraordinário para a nossa vida. Alguém gostaria de comentar? Uma coisa que eu acho interessante é que quando menciona aqui do trabalho, né? E menciona já lá no início, o mundo perfeito, Deus já também criou o trabalho. Ele criou o trabalho como uma bênção, né? Claro que o trabalho não era cansativo, enfim, mas ele criou o trabalho. E às vezes a gente até salienta mais, né? Quando depois que Adão e Eva pecam, que depois Deus falou do suor teu rosto, comerás o teu pão, e parece que o trabalho não é uma bênção, parece que o trabalho é um castigo, né? Uma consequência do pecado, mas eu acho isso muito interessante, que Deus já coloca uma ocupação útil, né? Para Adão e Eva poderem se ocupar no Éden, e que o trabalho, na realidade, é instituído mesmo no mundo perfeito, né? Como uma bênção, como uma fonte de alegria, né? Então vamos lá? Alguém mais gostaria de comentar? Né? Senão a gente vai avançando. Seu labor, continuando a leitura, não seria cansativo,
mas aprazível e revigorante. Este belo jardim devia ser o seu lar. E nesse jardim, eu gosto muito agora dessa parte, porque vai detalhar o que havia ali no seu lar. No jardim, o Senhor colocou árvores de todo tipo de variedade, todo tipo de beleza, e elas eram carregadas de beleza luxuriante. E esses frutos eram belos, né? Ali dizia que era rico na fragrância, belos aos olhos e agradáveis ao paladar, designados por Deus para o alimento do santo par. E essa descrição das vinhas, eu achei muito interessante, porque as vinhas, elas cresciam de forma vertical, e ali elas não eram apoiadas por nada. O peso de seus frutos, ali nos seus galhos, faziam penar um pouco. E era diferente de qualquer coisa que o homem já tinha visto, né? Mesmo depois da queda. E esses frutos eram tão grandes, de coloração tão diversa, que alguns eram negros, púrpura, de cor púrpura, né? Vermelhos, rosados, verde claros. Eu confesso que realmente nunca vi os rosados, né? Eu não sei se existe ainda. E esses belos frutos, eles cresciam no ramo das figueiras, e eles foram dados por nome de Adão e Eva, colocaram o nome de uvas, né? Que eram agora o que a gente conhece. E algo muito legal é que essas uvas, elas não se espalhavam pelo chão. Embora, aqui vai surgir algo que eu já havia falado antes, embora não suportado por grades, eles não eram suportados por grades, mas o peso dos frutos curvava-os para baixo. E essa inclinação, Adão e Eva aproveitava para fazer caramanchões. Eu não sei se vocês conhecem caramanchões, eu tive que procurar no Google. Eu não conhecia essa expressão. E eram tipo ornamentos de madeira que eram todo adornados por preciosos, e na verdade não preciosos, lindos, belos vegetais. E Adão e Eva faziam isso para moradias pelos seres, né, naturais que viviam ali. E tudo era tão lindo e bonito ali. E novamente vai dizer, a terra era coberta de uma bela verdura, onde miríades de perfumadas flores de toda variedade cresciam em profusão. Todas as coisas eram de bom gosto e esplendidamente dispostas. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela era a mais bonita entre todas as outras árvores. E ali, os frutos, né, daquela árvore se assemelhavam a maçãs. Se assemelhavam, né? Quer dizer que eram maçãs de ouro e prata. E destinava-se a perpetuar a vida. E finalizando aqui o capítulo, não sei se vai haver mais comentários, as folhas continham propriedades curativas. E eu queria comentar sobre isso, porque até hoje nós temos uma variedade de folhas que contêm propriedades curativas. Até porque os remédios, muitos dos remédios, eu não vou dizer todos, né? Na verdade, muitas das plantas, eu não vou dizer todas, podem ser usadas por Deus para então trazer a cura a qualquer doença que nós tivermos. É incrível, né? E mesmo depois do pecado, Deus mantém toda essa promessa de nos trazer coisas boas por meio da natureza a nós. Adão e Eva, eles só mantinham a sua saúde física porque eles estavam rodeados de uma natureza perfeita. Deus havia colocado ali algo tão lindo, tão bonito, perfeito, para que Adão e Eva pudessem como é que chama a palavra? Fugiu da minha mente. Pudessem se encher de uma rotina saudável, que deve ser essa também a nossa rotina. Talvez nós não estamos em boas circunstâncias, mas esse é o plano original de Deus, que voltemos a uma vida saudável, tanto no âmbito mental, espiritual e físico. E isso nós encontramos aliados à criação de Deus, a criação que mostra digital de Deus.
E uma vez, aqui na minha cidade, eu moro em Sinop. Em Sinop existe um parque chamado Parque Florestal de Sinop. E todas as vezes que eu vou para lá, irmãos, é incrível. Todas as vezes que eu vou para lá, parece que é uma experiência tão mais íntima com Deus do que na cidade. É por isso que Deus alerta aos seus filhos para que não vivam, assim, integralmente suas vidas na cidade, mas que possam ter o seu princípio de moradia no campo. Porque no campo é ali onde você vai começar a criar um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Porque é por meio do campo que ali é promovido todo um relacionamento íntimo com Deus, né? E foi isso que eu havia entendido desse capítulo. Foi um capítulo pequeno, assim, foi bem descritivo, mas de lições eternas para a nossa vida. E que isso possa ser para nós, né? Alguém gostaria de comentar? Beto? Eu queria dar. É que no finalzinho aí fala sobre o canto feliz, né? Que eles cantavam, né? Pelo lar edênico. Aí diz que eles tinham um cântico de amor, louvor e adoração ao Pai, né? E ao Filho, pelos sinais do amor ao seu redor. Enchiam o coração de profundo amor, traziam nos lábios expressões de gratidão e reverência ao Criador. Ou seja, a questão musical, né? Eu achei interessante que a gente falou sobre um capítulo de criação, mas nele a gente falou sobre trabalho, falamos sobre estamos aqui falando sobre a música, falamos sobre a questão das vestes. Olha o tanto de coisa que a gente falou de uma parte de Da criação do divindade mundo, também, né? sobre divindade. Então, para ver que de fato a gente está de fato estudando, então isso é muito bom, né? Então, a gente falou sobre vestes, que é uma das reformas que temos que ter, né? Nós falamos sobre música, que é outra das reformas que nós temos que estar avançando, e também a reforma também na questão do trabalho. E esse tema, muitos não me conhecem aqui, mas tem uns 4 anos e meio que eu comecei a estudar a Bíblia. Eu tenho mais de 20 anos de Adventista, mas 17 eu estava perdido dentro dela. E eu nunca tinha feito ano bíblico, eu falava de 10 palavras, 9 palavrão. Então, e isso dentro da igreja adventista, tá? Então, foi a primeira coisa que, quando me apresentaram a série Conflito dos Séculos, que foi o que mudou a minha vida, quando eu comecei a estudar a Bíblia e a série Conflito, e eu comecei a ver as coisas, eu já falei para Deus, Deus, não dá para um cristão falar mais palavrão do que palavra. E aí foi um policiamento ali, graças ao bom Deus, ele eliminou isso da minha vida. Então, são coisas que a gente vai se policiando, a gente vai vendo o que a gente quer mudar, e Deus vem com poder e muda. Ele não vem com poder para passar a mão. Não, se você quer deixar aquilo que está te atrapalhando com Deus, pede, ele vem e tira. Né? É assim que acontece. É porque quando a gente quer por palavra, mas não quer por ações, aí não funciona, né? E eu acho que essa questão da música é interessante que lá em Amós 5:23 diz que Deus não gosta dos sons abruptos. E abruptos, se vocês pesquisarem, é barulhentos, né? E aqui nós vemos que Adão e Eva, num lar perfeito, num lar edênico, adorava a Deus dessa forma, né? E como nós falamos aqui, Deus quer que nós voltemos ao Éden, né? Todo esse processo que nós estamos aqui nesse mundo é para voltar ao Éden. Então, nunca devemos adorar a Deus de uma forma que Ele não deseja. Então, Ele já deixou claro aqui, Ellen White deixa isso ponderado aqui, de que os cânticos a Deus era de amor, de louvor, cânticos com reverência nos lábios, cânticos felizes, né? Então, uma coisa bem interessante que eu achei para nós fecharmos esse capítulo, né? Um capítulo que era para falar de criação, a gente falou sobre vários pontos interessantíssimos. Deus seja louvado. Amém. Joabson, gostaria também de comentar? Sim, rapidinho. No final do parágrafo que o Francisco leu, ele fala sobre a questão das propriedades curativas da árvore da vida. E em Apocalipse 22:2, a mesma árvore é descrita, né?
E a mesma propriedade ressalta mais uma vez, no final do verso diz, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, é muito interessante a gente ver que esses escritos de Ellen White estão em sintonia com a Bíblia, sempre que um ponto é ressaltado, entra ali nessa parte da comparação com a Bíblia, então é muito interessante ver que se encaixam. E aí eu tenho uma dúvida, só para encerrar o capítulo, que é a questão, quer dizer, né, só para encerrar o meu comentário, a questão de que a vida eterna ela vai estar condicionada ao consumo do fruto da árvore da vida, ou vai ser algo que fomos para o céu, fomos transformados, vamos ver eternamente, automaticamente. Porque nesse mesmo verso que eu li, fala que a árvore ela vai dar seus frutos uma vez por mês, né? 12 frutos. Então, dá a entender que é uma vez por mês. E aí a gente vai ter que estar consumindo desse fruto. Alguém quer falar? Senão eu fico falando muito aqui. Bom, Olha, pelo que eu entendo, sim, tá? Nós vamos ter que comer do fruto. até porque a Pode falar árvore aí. da vida não vai ficar ali à toa, né? Até porque ela vai dar os seus frutos de 12 em 12 meses, para que o povo de Deus possa consumir os frutos dessa árvore da vida. E ali, as folhas da árvore vão ser para a cura dos povos. Então, para que os povos possam participar dessa cura, então eles vão ter que consumir. Vão ter que, assim como no Éden, Adão e Eva consumiam, quando nós formos ao céu, vamos também consumir, assim como era o costume de Adão e Eva. Perfeito, obrigado. Acho interessante que o Everton comentou aqui que se Adão continuasse comendo do fruto, quando ele tivesse o pecado seria eternizado. Então, mesmo no Éden, para que ele continuasse tendo a vida eterna, ele tinha que ter essa árvore da vida. Né? E é a mesma árvore da vida, tanto é que comenta, né, que é para a cura das nações, nós comeremos a árvore da vida. Então, eu acho que sim, dá a entender que sim, né? Que a vida eterna está bem relacionada com a possibilidade de nós termos acesso a essa árvore. Porque quando o homem pecou, ele não teve mais acesso. Deus teve que logo bloquear esse acesso, né? E acho incrível que o Gênesis 1, como o nosso Joabson disse, ele casa perfeitamente com o Apocalipse 22. É uma coisa que só a Bíblia mesmo, só Deus mesmo. Verdade, amém. Deus seja louvado. Obrigado, pessoal. Outra Ah, coisinha que eu queria comentar, eu achei bem bonito aqui no final do capítulo, no último parágrafo, né, quando fala que eles vão estar Adão e Eva estavam em contínuo crescimento, crescimento, né, e conhecimento da natureza, enfim, das coisas, e aí fala sobre a gratidão e o louvor. Eu achei muito, muito, muito bonito isso, porque hoje tem vários estudos que falam que a gente precisa ser agradecido, a gente precisa louvar, a gente precisa ter esse coração, né, de ser agradecido pelas coisas. E realmente isso dá felicidade, né? Então, eles estavam constantemente vendo as coisas e sempre com essa resposta de gratidão, louvor a Deus, eles estavam sempre contemplando e louvando. A gente também deve viver uma vida assim, né? Isso é muito importante. e é legal, Bela, que isso tem até comprovação científica. Não sei se você lembra do vídeo que você enviou. Eu fui assistir sobre o efeito da oração no cérebro. Eu fiquei chocado. Quando nós nos preparamos para orar, aqui no lobo frontal, que é a parte de decisões e juízo de nosso cérebro e razão, ela se enche de sangue. E quando uma parte do nosso cérebro se enche de sangue, há duas situações. Essa parte está sendo usada de forma saudável, e a outra parte é que ali está acontecendo com um efeito eficaz ali a tal decisão. E também o doutor ali, ele vai explicar que quando nós nos tornamos gratos por aquilo que aconteceu em nossa vida, o lobo frontal também enche de sangue. Não é incrível? E isso nos torna saudáveis, porque a nossa capacidade de decisão e escolha se torna saudável. E inspirada pelo Espírito,
nós só escolheremos a Cristo. É incrível, né? Isso é muito bom. Então é isso, Bela. Foi essas minhas considerações, o que eu consegui aqui passar para vocês. Agora eu passo a palavra para você. Que bênção, Deus seja louvado. Um estudo muito incrível, né? 3 pagininhas, 2 pagininhas e pouquinho. E a gente conseguiu abranger tantos assuntos, né? Conversar sobre tantas coisas importantes. Então, você faz uma oração para finalizar, por favor, Francisco? Vamos orar, sim. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, né, perante o nosso Deus. Oremos. Grandioso, eterno, bondoso Pai, aquele que sempre cuidou de nós e teve o amor com a maiúsculo de designar o seu filho, de vir a essa terra e colocar em nós novamente a chance, novamente a oportunidade de voltarmos ao Senhor do jeito que nós somos, mas sermos transformados por Ti. O estudo que aqui fora feito e muitos conhecimentos aqui compartilhados foi de tão grande importância, Pai, que vai nos ajudar a edificar o nosso caráter e vai também nos ajudar a chegar mais perto do Senhor. É isso que enche a nossa vida. E a esperança de novamente voltar ao jardim do Éden, ou glórias e eterna aleluia, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Que assim seja feito. Faça uma obra grandiosa em nossa vida. E que tudo que possamos aprender aqui, possamos transmitir, compartilhar com o amor de Cristo em nós também. Que assim seja feito, cuide de cada pessoa que participou aqui. E que teu santo, poderoso Espírito atue no coração de teu povo para nos preparar para o teu breve reino. Que assim seja feito. Nós louvamos pelo seu amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fotinha, hein, gente? Não sai, não. Muito obrigada, então, pessoal. Obrigada, Francisco, por dirigir o estudo. Deus seja louvado. Que Deus continue abençoando você e sua vida. E obrigada a todos pela presença. Vamos tirar uma foto, gente? Antes de finalizarmos? Alguém pode tirar aí pra gente uma foto? Eu tiro aqui. Foto da Isa, o Roberto, o Caio. Acho que o Roberto pode tirar. Pode tirar, vai. Coloquem aí os rostinhos de vocês. Vai tirar duas, porque tem gente que está na outra tela, tá? Então, olha lá, todo mundo. Pode ir? Beleza, então vamos lá, para eu aparecer aqui também. 1, 2, 3. Foi uma. Aê. Espera um minutinho aí, não sai não. Agora eu vou aqui. Vamos na segunda. 1, 2, 3. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Bem, Obrigado, obrigada. gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente, para todo mundo. Obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos aí novamente. Boa noite, gente. Boa Semana que vem. Boa noite.